Boa noite, turma. Hoje, dia 26 de abril de 2021, vamos dar início, então, à nossa aula da disciplina Ética e Legislação Profissional, né? Eu vi aí no chat um pedido aí da Giovana que eu comentasse sobre avaliação. Giovana, na verdade, eu ainda não preparei, né? Ainda não tenho um formato, né? Para essa avaliação. Prometo que na próxima aula, tá? Eu vou dar uma estudada, o que a gente poderia explorar e aí comento com vocês, tá? Então, não Bom, vai ser dia 3, né, professor? não, a gente adia aí mais uma semana, tá? Não necessariamente precisa ser uma prova subjetiva, né? Pode ser uma prova, pode ser um trabalho de pesquisa, tá? Então, eu ainda não pensei nessa avaliação, tá? Prometo aí que na próxima aula eu já dou aí as coordenadas dessa avaliação, com tempo hábil para a gente fazer, tá? Bom, com relação às aulas que eu estava devendo, né, para hospedagem no YouTube, eu fiz isso hoje, não estou lá com nenhuma pendência, né, com relação a isso. Só que, para minha surpresa, o próprio canal do YouTube impôs uma restrição, né, com relação ao conteúdo, né? Eu acho que deve ser alguma palavra-chave, ética, alguma coisa, né? Então, a aula só pode ser vista por maiores de 18 anos e logados. Então, vocês têm que fazer, né, aí o login, né, na conta do YouTube de vocês, que eu acho que todo mundo faz isso, né, quando vocês vão assistir qualquer coisa, né, acredito que vocês façam um login lá no YouTube, não? Né? E aí, se eu quiser contestar, que tem lá um link, né? Primeira vez que aconteceu isso, é porque eu tenho mais de 100 vídeos postados, né? Eu não sei porquê, deve ser alguma palavra-chave aí, alguma coisa no título da aula, alguma coisa, aí eles têm um filtro que eles pegam automático, né? Isso aconteceu com a aula número 4, né? Apesar dos títulos das duas aulas serem a mesma coisa, né? O arquiteto e as leis, né? Parte 1, que era a aula número 4, e o arquiteto e as leis, né? Que era a aula 5, parte 2, né? Só aconteceu isso com relação à aula 4, né? Bom, o assunto nosso de hoje, tá? É relativo a obrigações financeiras, tá? Isso vai ser uma realidade que vocês vão se deparar quando vocês estiverem, né, ou atuando, né, no próprio escritório de vocês, ou mesmo, né, trabalhando em uma determinada empresa. Algumas obrigações, né, elas são obrigatórias, outras não. E é exatamente sobre isso que a gente vai, né, falar hoje, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. Acredito que esteja compartilhado aí com vocês, né? Então, nós vamos falar, deixa eu ver aqui, de obrigações financeiras, né? Então, a primeira obrigação financeira, né, que acredito que vocês tenham ciência, né, é a anuidade paga ao CAL, tá? Ela é exigível, né, a partir do primeiro dia útil do ano, né? Porém, o CAL aí nos últimos anos tem colocado uma data
de vencimento, né, principalmente agora na época da pandemia, ele colocou, se eu não me engano, para março, houve também uma chiadeira, né, doida, porque houve um aumento em relação ao valor do ano passado. Quem tinha pago, eles vão devolver o dinheiro e permanecer o mesmo valor, tá? Se eu não estou enganado, a anuidade cheia esse ano era em torno de R$ 600, né? Aí, profissionais que recém-formados e profissionais com mais de 30 anos, né, de formados, eles têm um desconto na anuidade de 50%, tá? Se eu não me engano, até 2 anos, 3 anos de formado, né, você paga somente 50%, tá? Então, ela é obrigatória, né? E, como está dito aí, o arquiteto e urbanista poderá ter o seu registro cancelado se não pagar a anuidade por 2 anos consecutivos, né? E a anuidade do CAL, de acordo com a lei, mantém uma parcela do orçamento do sistema, né? Além da anuidade ao CAL, né, a gente paga também por RRTs, né, que são os registros de responsabilidade técnica que nós já comentamos, né, em aulas anteriores aí, né. Vou ter que interromper o compartilhamento, porque, infelizmente, ele trava, né. Bom, deixa eu voltar aqui, vou compartilhar novamente. Né? A contribuição sindical até 2019, até a nossa reforma trabalhista, né, que mexeu aí com um monte de coisa, né, dentre elas, né, a obrigatoriedade da contribuição sindical, né, que muitos sindicatos, né, viviam, né, por conta dessa contribuição. Então, a CLT, o que significa CLT? CLT significa Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Então, isso aí são regramentos que são para todos os trabalhadores, não somente, né, os arquitetos, tá? Uma consolidação é uma reunião, né, de normas, tá? Só que diferente de um código, por exemplo, de um código civil, de um código penal, de um código tributário, tá? Porque um código ele é sistematizado, ele obedece a uma certa padronização, e uma consolidação é simplesmente uma reunião, né, de leis, né, sem necessariamente ter um mesmo formato, tá? Então, lá na CLT, lá no seu artigo 578, ele dizia, antes de 2019, que as contribuições devidas aos sindicatos, pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais, ou das profissões liberais, aí é que entrava a exigência para o arquiteto, representadas pelas referidas entidades, serão, sob a denominação do imposto sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida nesse capítulo, né? Aí tinha um artigo subsequente, né, que dizia que a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, desculpe, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este, na conformidade do artigo 591. Bom, nós não tínhamos um sindicato de arquitetos do estado do Piauí em funcionamento, né? Até 2019, tá? Ele estava autorizado, né? Já havia sido, inclusive, escolhido um presidente,
mas, né, não havia ainda iniciado, tá? E agora, né, sem essa possibilidade de receita, tá? Eu acho que fica um pouco mais difícil ainda, né? Porque sem, né, verba, né, para manutenção, né, complicado, tá? Então, só que apesar da contribuição sindical ela não ser obrigatória, alguns profissionais eles por livre adesão eles são sindicalizados. Por exemplo, na UFP, né? Eu sou professor estatutário, ou seja, da Universidade Federal, mas também sou professor da rede privada, tá? O nosso sindicato da Universidade Federal é a ADUFP, né? Então, eu sou sindicalizado à ADUFP, eu autorizo a ADUFP todo mês tirar lá um valor, né, um percentual, né, que é calculado em cima do valor, né, do salário do professor, tá? E eu sou sindicalizado também ao SIMPRO, né, que é o Sindicato dos Professores, mas da rede privada, tá? E aí um valor. Mas isso aí eu faço porque eu quero, não é porque eu sou obrigado, tá? Aí vocês perguntam, professor, quais são as vantagens, por exemplo, de um determinado profissional ser sindicalizado? Né? Por exemplo, no caso de ações coletivas, né? Então, quando a ADUFP, por exemplo, ela ajuiza uma determinada ação, né, em favor de algum direito, né, de seus sindicalizados, todos aqueles que fazem parte, né, da categoria, daquele sindicato, eles são beneficiados. Algumas outras ações, elas independem do profissional ser ou não sindicalizado, né? Lá no Simpro, por exemplo, né, a gente tem assistência jurídica, né, gratuita, as ações, as possíveis ações que você mova contra uma determinada instituição, né? Você sendo sindicalizado, você não paga as custas, né? Normalmente, esses sindicatos, eles fazem convênios com planos de saúde, então você tem valores diferenciados para pagar uma Unimed, uma Amil, né, uma GEAP, né, ou um outro plano de saúde qualquer, né? Existem também algumas entidades, né, de agentes financeiros que oferecem, por exemplo, financiamentos diferenciados para aquisição de equipamentos tipo plotter, tipo mobiliário, né? Então, a gente tem algumas vantagens em ser sindicalizado, mas a contribuição, aquela que a gente pagava no mês de fevereiro, né? Você pagava um dia de salário, né, no ano para o sindicato da categoria. Aí vocês me perguntam, professor, mas não tinha sindicato de arquitetos aqui no estado do Piauí. Como é que você fazia? Tá? Eu escolhia, se eu, né, não trabalhasse, por exemplo, numa construtora Sucesso, né, que era uma grande construtora, eles fecharam, né, aí demitiram todo mundo, mas a Sucesso sempre foi um grande empregador, né, aqui no estado do Piauí. Né? Então, para que a Sucesso não pegasse um dia do meu salário e recolhesse, né, na instituição que ela escolhesse, eu poderia escolher um sindicato, né, em qualquer estado, né? Então, como eu sou lá do Rio, eu recolhia normalmente para o SARG, né? Quando você recolhe uma vez, automaticamente, né, os seus dados ficam cadastrados naquele sindicato e todo ano eles me mandavam uma guiazinha, né, para eu recolher esse valor de um dia de salário
para o Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro. Eu poderia recolher para São Paulo, aqui para o Ceará, né, como não existia, como também eu poderia, né, recolher para os trabalhadores, né, aí tem o Citricom, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil. Eu poderia recolher para qualquer, né, sindicato, né, representativo da própria categoria ou assemelhado, né, que é o que está colocado aí, né, aí nesse artigo 581, né? Isso é compulsório, né? Oi? Repete, por favor. Isso é compulsório, né? Isso era compulsório, era, né? Eu vou falar já já como era e como ficou, tá? Tá? Então, os empregadores, né? Aqui está dizendo são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical por este devido aos respectivos sindicatos, tá? Então, com a reforma trabalhista, vocês sabem que a reforma trabalhista ela mexeu num monte de direitos nossos, né? Hoje pode ter trabalho intermitente, né? Hoje pode ter, por exemplo, suspensão de contrato de trabalho, né? Tiveram aí várias alterações, né? Você pode dividir, por exemplo, o período de férias, né? Tem uma série de mudanças, tá? Dentre essas várias mudanças, tem também, né, essa nova redação com relação à contribuição sindical. Olha, lá no artigo 578, olha, ele diz o seguinte: as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais, aí é que entra, né, a nossa profissão de arquiteto, representadas pelas referidas entidades, serão, sob a denominação de contribuição, né, sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida nesse capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Então, agora, para recolher, né, contribuição sindical, você tem que autorizar, né? Inclusive, logo depois que saiu essa reforma trabalhista, que ela saiu em novembro de 2019, em 2020, se eu não estou enganado, né, o meu empregador lá da rede privada, né, fez um formulário, né, padrão para que a gente autorizasse o desconto em folha, tá? Então, não podia ser mais como era antigamente, que era aquela coisa, como o colega falou, compulsória, que você não tinha opção de escolher se recolhia ou não, era obrigado, tá? E aí o 579 diz, olha, o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal, né? Somos nós, né, arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, tá? Em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, né? Não existindo, por exemplo, aqui no Estado, né, um sindicato de arquitetos, na conformidade do disposto no artigo 591 desta consolidação. E a última, né, os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram, somente daqueles que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos, né? Então, isso aí foi dado pela, né? Eu errei o ano, é 2017, não é 2019, tá? Em 2017, tá? Então, pela lei, né? E aí tem uma ponderação, né, que eu coloquei aí, ó, né? Com essa alteração, pessoal, muitos sindicatos morreram, né? Nós temos uma quantidade excessiva de sindicatos, né, no Brasil, e muitos deles, né,
eram verdadeiros sanguessugas, eles não faziam nada em prol da categoria, né? Mas como existia a obrigatoriedade, aquilo ali era uma galinha dos ovos de ouro, né? Por isso, né, tanto interesse, né, por parte de algumas pessoas, né, em querer ser, né, presidente de sindicato. Quando o sujeito é presidente de sindicato e ele é servidor público, né, ele é dispensado, às vezes, com ônus, né, do seu órgão de origem, tá? Então, isso causou, como está colocado aqui, depois que ele deixou de ser obrigatório, né, tanto para as empresas como para os empregados, causou uma drástica perda de receita, né, para essas entidades sindicais, né? E esse valor, né, era a maior fonte de receita deles, olha. Está dizendo aqui que correspondia, né, a cerca de 90%, né, da receita, né, no primeiro ano aí da reforma, né, trabalhista, né, no primeiro ano de vigência da reforma trabalhista. Então, muitos deixaram de aparecer. Outra coisa importante é que você não pode ter dois sindicatos, né, que representem uma mesma categoria numa mesma base territorial, ou seja, eu não posso ter dois sindicatos de arquitetos no estado do Piauí. Eu posso ter um no Piauí, outro no Ceará, outro no Maranhão, mas eu não posso ter dois sindicatos, né, na mesma base territorial. Tá? Bom, então, esclarecida aí a questão das contribuições, né, sindicais, nós vamos para uma outra contribuição, né, que ela não é obrigatória, ela é de livre adesão, né? Então, você faz lá a sua adesão, tá? E nós temos aí várias, né, entidades que podem se encaixar aí nessa classificação aí de contribuição social, né? Então, aquela contribuição social, ela era obrigatória, você pagava uma vez por ano, agora não é, né? Você pode autorizar ou não, tá? O pagamento daquela contribuição, mas não precisa você se associar ao sindicato, tá? Você vai ter uma lista lá, né? Normalmente os empregadores, eles fazem isso, eles passam uma lista, né, dos seus empregados, vê a categoria profissional na qual eles estão representados por um determinado sindicato e pedem a expressa autorização, tá? Mas eu, além de pagar, né, essa contribuição uma vez por ano, eu posso também me sindicalizar. O que é eu me sindicalizar? Eu autorizar, né, o sindicato a todo mês tirar lá um pequeno percentual. Por exemplo, no caso da ADUFP, né, eu esqueci de comentar com vocês que a ADUFP ela tem uma sede social, né, que fica ali na Avenida Petrônio Portela, tá? Então, lá eles oferecem cursos, eles têm piscina, tem uma sede social interessante, né? Tem lá a escolinha do Boca Juniors, né? Capoeira, karatê, judô e não sei o quê, um monte de coisa, né? Que você tem direito também com essa adesão, né, ao sindicato, né? Não sei se vocês já ouviram falar em IAB, né? A sigla IAB é Instituto de Arquitetos, né, do Brasil, tá? Eu já fui presidente do IAB, tá? Antes da figura do CAL, né? Nós éramos vinculados ao sistema Confia-CREAS, né? Que era o nosso conselho, tá? E nós tínhamos essa, né, entidade, né, que era, como está dito aí, de livre adesão, tá? E aí, né, alguns perguntavam, IAB para quê? Né? Então, como nós não tínhamos uma entidade exclusiva, né, nós éramos mais uma especialidade lá no sistema Confia-CREAS, tá? O IAB, ele,
né, dependendo do estado da federação, né, tem uma sede legal, tem oferecimento de cursos, né, também financiamentos, planos de saúde, ele reunia uma série de assuntos de interesse da categoria, né? E, às vezes, eles ofereciam também algumas viagens, né, internacionais com preços diferenciados, né? Por exemplo, em anos ímpares, né, a gente tinha uma feira, né, uma viagem à feira, né, Bate-Mate, que hoje, inclusive, essa siglazinha Bate-Mate é quem organiza, né, essa empresa Bate-Mate é quem organiza a FEAB FEICOM, que ocorre todo ano aqui no Brasil, em São Paulo, né, naqueles 3 dias antes da Semana Santa. Tá? Então, quem organiza hoje é a Bate-Mate. A Bate-Mate ela ocorre em anos ímpares em Paris, né, lá no Porto de Versalhes, tá? É a maior feira, né, da construção civil do mundo. Se vocês algum dia, né, puderem ir, essa feira é fantástica, tá? Aí vocês ficam, pô, pensando, ir a Paris é como se fosse daqui para a Lua, tá? Quando vocês forem profissionais, não encarem ir a Paris como se fosse uma, né, viagem para Índia, para Dubai, uma coisa assim, né, exótica, tá? É uma coisa perfeitamente possível. Claro que o dólar hoje, né, e o euro, né, estão desestimulando isso, tá? Mas houve época aí que a gente fazia essa viagem aí com o dólar 1 para 2, 1 para 3, então era alguma coisa, né, perfeitamente possível. Hoje realmente tá caro as passagens, nem tanto, né? Uma passagem, por exemplo, ida e volta, né, no período de baixa estação, em torno de 900 a 1.000 dólares, né? Ida e volta. Você sai daqui de Fortaleza, né, vai até Lisboa, Lisboa você pega uma conexão, né, e desce lá no aeroporto, né, Charles de Gaulle, lá em Paris, tá? E é uma feira fantástica, né? São vários pavilhões, os galpões imensos. Então, tudo que vai ser lançado em termos de acabamento, né, com antecedência, você vai ver lá piso, tintas, equipamentos para construção civil, programas, tudo que vocês possam imaginar, né? Paralelo, eles têm uma feira de iluminação, né? E aonde é que o IAB entra nessa história? Então, o IAB ele consegue, né, às vezes, tarifas mais interessantes de hospedagem, né, passagens, né, compradas em grupo, né, que aí as operadoras elas oferecem uma tarifa bem mais interessante, e lá você tem guias, né, que fazem roteiros de interesse de arquitetos, né, porque Paris é uma cidade, né, que é uma colcha de retalho de vários períodos históricos, então você tem a Paris contemporânea, você tem a Paris barroca, você tem a Paris medieval, você tem, né, a Paris aí da época do Renascimento, enfim, né, então essas viagens, né, elas são também organizadas pelo IAB, né. Temos associações de arquitetos e engenheiros, né, a Mútua é uma delas, né, eu inclusive já fui sócio da Mútua, né, a Mútua, ela tem aí várias atribuições, né, como aposentadoria, né, porque a gente trabalhando como autônomo, a gente tem que pensar, né, no dia de amanhã. Então, você pode pagar, né, uma previdência privada através, né, da mútua, também planos de saúde. Eles têm alguma dessas atribuições, né, que os conselhos, tá, fazem. Aí, você, para ter direito a essas coisas, você tem que pagar aí a adesão, né, a ela, né?
E ao se filiar, então, aí a uma dessas entidades, o arquiteto, né, paga uma contribuição financeira, né, corroborando com o fortalecimento da categoria e da classe trabalhista, tá? Mas, mais uma vez, essas contribuições sociais, elas não são obrigatórias, elas são de livre adesão. Então, você vai pagar se aquilo ali lhe trouxer algum tipo de benefício, tá? Ninguém vai, né, pagar uma entidade que não lhe dá nada, né, de retorno, né? Bom, essas são as principais, né? Dependendo de onde você está, né, da cidade, do estado que você está, por exemplo, aqui em Teresina, né? Acredito que a maioria vai trabalhar em Teresina, né? Então, nós temos aí, né, se você vai trabalhar em Teresina, seria interessante você fazer a sua inscrição, né, no cadastro municipal de contribuintes, né? Se você vai trabalhar como autônomo, então você vai fazer essa inscrição e você vai ter um CMC. O que é o CMC? É o Cadastro Municipal de Contribuinte. É um número, né, que você vai ter e você vai poder acessar, né, o sistema, né, tirar as suas notas fiscais, né. Se você vai ter uma pessoa jurídica, além do cadastro pessoa física, né, você tem que ter também o cadastro da pessoa jurídica. Só que antes de eu falar da pessoa jurídica, que é o nosso próximo assunto, né, eu vou falar um pouquinho das taxas, né, que você paga enquanto profissional cadastrado no Cadastro Municipal de Contribuintes, tá? Então, anualmente, a gente paga uma taxa de licença e localização, tá? É um valor que a prefeitura paga, né? E ela lhe cobra lá, eu acho que é 170 e alguma coisa, né? Temos também a taxa de lixo, né, que é uma novidade aí que está sendo cobrada aí já há 2 anos, né? E temos também o ISS pessoa física, que é cobrado em 2 parcelas. Uma parcela em julho, né? E aí você tem um intervalo em agosto, né? E em setembro vence a segunda parcela, tá? É um valor, tá, que é cobrado também uma vez por ano em 2 parcelas, tá? Então, para isso em Teresina você tem a taxa de licença e localização, né? Que é uma taxa como se fosse para você usar aquele endereço dentro do município, a taxa de lixo e o ISS, pessoa física, paga em 2 parcelas. Essas 3 taxas, tá? Em se tratando de pessoa jurídica, a quantidade de taxas ela é maior, tá? Outra coisa importante, né, que não foi falada em obrigações financeiras, tá? Você sendo autônomo, é interessante, né, e quase que obrigatório, que você faça também a sua inscrição, né, na Previdência, né, para você ter, né, o número de identificação de registro, se não me engano, a siglazinha é NIRC, né? NIRC, tá? Eu acho que é número de identificação de registro cadastral, essa sigla eu acho que é isso, tá? O que é isso? É uma inscrição que você vai ter para todo tipo de recolhimento, né? A título de contribuição previdenciária para que ele fique lá, né, sendo recolhido, né, neste número. Isso aí vai contar, né, para efeito de contribuições, né, para depois você se aposentar, né. É importante também, né, que você faça, né, um recolhimento mensal, né, para que isso aí comece a contar tempo de aposentadoria, né. Se todo pai fosse esperto, quando o filho completasse 18 anos, ele fazia logo a inscrição, né, na Previdência, para que você comece a contribuir, né? Porque hoje vocês estão vendo aí como é que ficou, né, a reforma da Previdência, né? E o tempo que você precisa para se aposentar, né?
na minha época, né, eu estou aí no período de transição, né, a gente, dependendo da profissão que a gente escolhia, com 35 anos, né, a gente se aposentava. O meu tá igual o Mirage, né, eu estou quase chegando e, né, o sarrafo está indo lá para frente, né, como se eu estivesse chegando ali né, aquela corrida que eu estava, né, disputando, e aí né, a linha de chegada foi lá para frente, tá? E vocês agora pegaram uma legislação bem mais dura, né? Vocês vão trabalhar mais e as explicações, né, para que essas leis elas tenham sido mudadas é porque as pessoas estão com a longevidade muito maior, né? Estão se aposentando muito cedo, né? E aí quando elas se aposentam muito cedo, elas vão receber né? Muitas aposentadorias, né? E o sistema hoje está com uma quantidade muito grande de pessoas recebendo aposentadoria, né? E um número menor de pessoas contribuindo. Então, para inverter essa pirâmide, eles, né, colocaram um limite, né, mais alto em termos de aposentadoria. Tá? É muito difícil a pessoa se aposentar com 100%, né, do que ela ganhava, né? Por quê? Porque ela vai levar em consideração todas as contribuições que ela fez ao longo, né, da vida, né? E vai dividir aquilo lá por um fator. Eu não sou especialista, né? Mas o que eu poderia resumir para vocês é que ficou mais difícil, né? Então, vocês vão trabalhar mais do que a minha geração, né? Vão demorar mais tempo, né? E aí, quando a gente fala em aposentadoria, isso aí é uma coisa para a gente pensar depois, né? Leva engano, pessoal, a gente deve começar a pensar a partir de agora, fazer esse planejamento, tá? Então, ainda que vocês, né, não estejam formados, mas se vocês quiserem, vocês podem se inscrever na Previdência, começar a pagar. Antigamente era um carnezinho laranja, né? Eu tenho vários aqui, porque antes de eu trabalhar com um emprego, né, formal, eu passei muito tempo trabalhando, né, no meu próprio escritório, tá? Então, eu recolhia sobre um salário mínimo, né, e eu recolhia como empregador, eu recolhia um salário mínimo. Então, eu passei mais ou menos 7 anos e meio, 8 anos, né, trabalhando dessa forma. Aí, depois, né, eu passei no concurso, né? Aí comecei a recolher, comecei a contar, e depois eu levei esse tempo, né? Porque na época era permitido, esse tempo que eu paguei o carnê e averbei isso no meu tempo da universidade. Isso significa que eu possibilitei uma antecipação, né, do meu tempo de aposentadoria. Então, todos vocês que estão me assistindo, se vocês quiserem, vocês podem começar, né, a pagar, tá? E o valor da contribuição, se eu não me engano, eu acho que é 11% do salário mínimo, o mínimo, né? Então, o salário mínimo hoje é 1.100, não é isso, pessoal? Acho que é R$ 1.100, né? Se não for 1.100, está perto disso, né? Então, 1.100 vezes 0,11, né? Você vai pagar aí R$ 121, tá? Isso aí vai começar a contar o teu tempo, tá? Então, ao invés, vocês estão aí em períodos variados, né? Tem gente que está no terceiro, tem gente que está mais à frente, né? Então, vamos supor que vocês estejam aí faltando 3 anos e meio, né, para se formar, tá? E aí, depois disso, é que vão, né, começar a contribuir para a Previdência. Então, esses 3 anos e meio que você teria que esperar para começar, né, a trabalhar, se vocês quiserem, vocês podem começar a pagar a partir de agora. Isso vai contar tempo, né, de contribuição para vocês e diminuir o tempo que vocês vão precisar, né, lá na frente para se aposentar. Tá?
Bom, vamos falar agora da pessoa jurídica. Então, as principais da pessoa física são essas, né? Anuidade paga ao CAL, mas só quando vocês se formarem, né? A contribuição sindical, ela não é mais obrigatória, você tem que autorizar para descontarem um dia, né, de salário por ano, tá? No mês de março. E, se você quiser, você também pode se sindicalizar, né? Em você se sindicalizando, você vai pagar um valor, né, menor, não vai ser um dia de salário, né, todo mês, tá? E aí, o que você ganha com isso? Você tem, por exemplo, dependendo da entidade, ela pode ter uma sede social, você usufruir, assistência jurídica, fazer parte de um grupo e se associar, né? Tenta, por exemplo, se associar numa Unimed, né? Pagando a contribuição, o valor individual, né? E tenta se associar, por exemplo, numa Unimed, né? Num grupo, por exemplo, eu tenho a Unimed pela Universidade Federal do Piauí, né? Se eu fosse chegar lá no balcão da Unimed, né? E contratar o mesmo plano que eu tenho no balcão, o valor era umas 3 vezes mais. Por quê? Porque eles fazem uma negociação coletiva, né? Então, isso dá uma reduzida muito grande, tá? E isso também é feito, né, através dos sindicatos, né? O CAL, um dia desse, estava oferecendo aí plano de saúde para os profissionais, né? Eu vi aí o Wellington Camasso, né, anunciando aí. O Wellington, inclusive, foi meu aluno, ele é egresso da Universidade Federal do Piauí. O Sanderland, que foi também o nosso primeiro presidente, ele é egresso da Universidade Federal do Piauí, também foi meu aluno das primeiras turmas, né? Emanuel Castelo Branco, bem mais velho do que os outros dois, né? Que é o anterior ao Wellington Camasso, também foi da Universidade, né, Federal do Piauí. Então, vocês estão vendo que a Universidade Federal do Piauí é um celeiro, né, de presidentes, né, aí do CAL, né? Bom, então agora que a gente terminou aqui as obrigações financeiras, né? Vamos pelo menos começar, não dá para terminar, mas vamos pelo menos começar a falar sobre formas de atuação do arquiteto, né? O que é isso, professor? Formas de atuação do arquiteto. Seriam as possibilidades que vocês têm de trabalhar como arquiteto, né? Desde o autônomo, né, até uma série de outras, né, maneiras, tá? Então, a gente pode trabalhar como pessoa jurídica, né? As pessoas jurídicas a gente tem diversos tipos, tá? E a gente, pelo menos, vai começar hoje falando de algumas delas, né? Bom, quando a gente vai exercer aí uma profissão, né? Não precisa ser só de arquitetura, não, né? Mas já que a gente está falando dentro de um curso de arquitetura, né? O arquiteto urbanista, né, ele pode estar empregado, né, aí numa construtora qualquer, né, numa universidade, né, ou ele pode também prestar serviço, né, através de uma das alternativas legais atualmente existentes, né. Ele pode exercer a sua profissão como autônomo, eu vou, inclusive, comentar, né, isso com vocês, tá? Essa daqui e essa daqui principalmente, né? Como autônomo, como empresa, né? A gente tem aí uma gama enorme de empresas, né? Vocês vão ver, tá? Podemos também prestar o serviço através de uma cooperativa. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em cooperativa, não de arquitetos, não de engenheiro, não de pedreiros, mas vocês já ouviram falar, por exemplo, em cooperativa, né? De táxi, né? Existe cooperativa de produtores de leite, de mel, né? A Unimed é uma cooperativa de médicos, né? Ou uma ONG, né? Que são organizações não governamentais, né?
Então, cada uma dessas, né, formas de atuação, pessoal, tem vantagens, né, e desvantagens. Tem suas exigências, elas são mais interessantes para quem vai prestar determinado tipo de serviço, e outros nem tanto, tá? Então, é como está dito aqui, ó, tem seus pontos favoráveis, né? Ou seja, positivos, e tem pontos negativos, né? E aí, de acordo com o seu momento, né, é interessante ou não, tá? Eu diria para vocês, tá, que eu acho que eu falei isso, inclusive, na primeira aula, tá? Não é para enganar ninguém, a maioria de vocês vai trabalhar por conta própria, tá? Arquitetura e urbanismo é uma profissão, diferentemente, por exemplo, da medicina, do direito, né? Ou outras profissões aí que a gente encontra uma certa fartura, né, de empregos, tá? Em arquitetura e urbanismo não é dessa forma. Você pega, por exemplo, uma empresa como o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, né? Você tem lá não sei quantos advogados, né, que vão trabalhar nos gabinetes dos juízes, dos desembargadores, né, ou ocupar lá um determinado setor, lá numa diretoria, numa divisão daquelas, tá? Mas quando você fala em termos de arquiteto, até lá no tribunal até que é uma exceção, eles têm até um número razoável, deve ter uns 4, 5 arquitetos lá, né? Mas não é uma profissão, né, que, se comparada com outras profissões, você vai encontrar muitas vagas, tá? Então, a maioria vai ser empreendedor individual, né? Vai ter seu escritório, né? E aí vocês precisam saber que abrir uma empresa, né, significa você ter despesa fixa, né? Por quê? Porque a empresa tem que ter endereço, tendo endereço, né? Se o ponto não for seu, você vai pagar aluguel, você vai pagar luz, você vai pagar água, né? Telefone, né? Aí tem equipamentos, né? Que você precisa, computador, né? O computador fica obsoleto, tem programa, não dá para trabalhar Piratex, né? Todo o tempo, tem insumo, né? Tinta, né? Papel, né? Se tiver um plotter, vai ter cartuchos, né? Bobinas de plotter, e por aí vai, né? E você trabalhar como autônomo, né? Você tem lá, às vezes, lá o teu quarto, né? Hoje, o escritório do arquiteto é um notebook, é um PC, né? Quem paga a energia é o seu pai, é a sua mãe, né? Ele empresta o carro para visitar um cliente, né? Se você não tiver carro, você vai de ônibus. Então, o autônomo, né? Ele tem um custo fixo menor. Porém, na hora que a gente vai para a tributação do autônomo é lá em cima, tá? Você pode ter alíquotas, né? Por exemplo, do imposto de renda, variando de 15% até 27,5%, né? Aliás, do isento até o 27,5%, né? Um contratante, por exemplo, que contrata um autônomo, ele tem uma sobrecarga de imposto maior do que ele teria contratando o mesmo serviço através de uma empresa. Professor, dá um exemplo, não estou entendendo. Vamos supor que aí na turma eu tenha pedido um projeto de uma residência, né, para 2 colegas aí que têm uma pessoa jurídica, ou seja, tem uma empresa registrada, tá? Esses 2 colegas me cobraram R$ 10.000. O que eu vou fazer? Eu vou, né, pagar o valor de R$ 10.000, ele vai me passar uma nota e fim de papo, né? Mas se eu for contratar esse mesmo serviço com um autônomo, o que acontece? Como ele é um profissional autônomo, tá? Eu vou ter que recolher um valor a mais de 20%, né, a título de contribuição previdenciária, ou seja, esse profissional autônomo vai custar para mim, contratante, o tomador do serviço,
ao invés de R$ 10.000, eu vou ter que pagar, né, eu vou ter que gastar 12 mil. Vai ser 10 mil para o profissional, e além dos 10 mil que eu vou pagar para o profissional, eu vou pagar mais 2 mil para a Previdência. E vou descontar dele 11%. Né? Então, a contribuição para a Previdência é 31%, sendo que 20% o contratante paga a mais e 11% a gente desconta do valor a receber, né, por parte do prestador de serviço, tá? Então, dependendo de quem seja o seu cliente, pessoal, é muito oneroso, tá? Você contratar um profissional autônomo, tá? E eu falei só da Previdência, ainda tem um imposto, né, de renda, tá? Que tem umas tabelas que não são atualizadas há um tempão, vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Para pessoas que estão aí ao seu redor, que declaram imposto de renda, né? A tabela do imposto de renda ela não é atualizada há um tempão. Então, passou de 3 mil e alguma coisa, tá? Você já cai na alíquota de 27,5%. Então, vocês estão vendo aí a quantidade de tributo, né, que um autônomo paga, né? O Quando imposto de renda do próprio autônomo que recolhe, né? repete um pouco. Espera aí que tá um pouco baixo aqui, eu não consegui te ouvir. Repete a pergunta, por favor. O imposto de renda é o próprio autônomo que recolhe, né? O imposto de renda, na verdade, ele é tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Só que as alíquotas da pessoa física, elas são mais cruéis, sabe? Elas começam, como eu falei, do zero e vão até o 27,5%. Entra Tá? na alíquota normal da pessoa física, né? Só que o autônomo, que você está perguntando, Exato. e entra na alíquota da pessoa física, tá? E aí você tem patamares. Então, de R$ 1 até 1.000 e pouco, aí você é isento. De 1.000 e pouco até tanto, aí você tem a alíquota de 15%. Aí de tanto a tanto, você tem outra alíquota até chegar à alíquota de 27,5%. E passando de 3 mil e eu não sei quanto, né? Aquela faixa do valor ali que você paga, ela já entra toda no 27,5%. Então, é interessante a gente trabalhar como autônomo quando o nosso cliente, por exemplo, ele não precisa de nota fiscal, né? Ou ele não vai declarar, né, o valor que está te pagando, né, no imposto de renda dele, tá? Aí fica interessante. Mas quando você vai trabalhar com empresa, empresa para pagar, ela precisa ter alguma coisa para comprovar aquilo no caixa dela. A não ser que ela, né, abstraia, não contabilize, aquilo ali saia como se fosse distribuição de lucros para o dono da empresa, mas não é o usual, tá? Então, essa decisão de você abrir ou não a empresa depende do momento, tá? Então, você tem um cliente hoje, outro daqui a 6 meses. Para que você vai abrir uma empresa agora, né? Que vai ter todas aquelas despesas fixas todo mês? Ela tem uma carga tributária menor, em compensação, né? Ela tem despesa fixa todo mês, porque ela tem que pagar o aluguel, ela tem que pagar o condomínio, né? Ela tem que pagar a luz, tem que pagar a água, né? Tem que pagar o IPTU, tá? E o autônomo, ele pode ter até essa tributação maior, mas ele vai pagar aquilo ali quando ele receber, né? Tá? Ele vai Professor, pagar. Ah, me tira aqui uma dúvida. Algumas empresas públicas contratam arquitetos autônomos para prestação de serviço, ou só trabalha com pessoa jurídica? Porque geralmente essas empresas elas já recolhem direto na fonte. Né? Por exemplo, não fazer o pagamento, ele já faz o recolhimento de todos os impostos. Aí, nesse caso, eles operam com pessoa física ou nas licitações só com pessoa jurídica? muito difícil. No próprio edital, ele tem que discriminar qual é o tipo de profissional ele quer contratar. Normalmente, no edital, ele descarta logo a possibilidade de autônomo,
descarta cooperativas e descarta ONGs. E eu vou explicar por quê, tá? Porque cooperativa e ONG tem a questão da responsabilidade que não está muito clara, tá? Numa cooperativa, por exemplo, o mínimo que você forma uma cooperativa são 20 cooperados, né? Só que aqueles 20 cooperados não tem a figura do sócio administrador, né? Por quê? Porque ele tem uma cota à parte, né? E aí, numa eventual ação, alguma cobrança, não vai ter quem se responsabiliza por aquilo. E tem a questão também de patrimônio, de garantia, tá? Então, por conta disso, os editais de contratação, por exemplo, de licitações, ele já coloca logo lá em um dos artigos, né? Não serão aceitos nesta licitação empresas associadas na forma de consórcio. O que é um consórcio? Tem várias empresas que fazem um consórcio. Vocês não lembram, mas houve uma época que a Ford e a Volkswagen fizeram um consórcio chamado Auto Latina, né? Então, eles lançaram uma série de carros que eram fabricados nas duas fábricas, eram modelos, né? O Del Rey, aí tinham carros que eram fabricados numa e noutra, e numa tinha um nome, no outro noutra, né? Ou elas podem se juntar e fabricar o mesmo produto. Então, tem várias licitações que já colocam. Não são permitidos consórcios, cooperativas, por esse motivo que eu falei da responsabilidade, né? ONGs, pessoas físicas, né? Eles já colocam tudo, tá? A questão da pessoa física, você até consegue responsabilizar o profissional que está sendo contratado. Porém, ele se torna muito mais caro, né? Por conta dessas contribuições que você paga além, né, para esse profissional, certo? Então, não é uma boa se você está com uma certa regularidade, né, de clientes, e esses clientes são clientes, principalmente pessoas jurídicas, tá? Pessoa jurídica normalmente não gosta de contratar pessoa física. Por quê? Porque ele precisa fazer todo o seu pagamento formalizado, né? E na hora que ele for pagar um profissional, né, autônomo, ele vai ter que recolher a contribuição previdenciária. E, em tese, até um pintor que você contrata na sua casa teria que ser dessa forma, mas todo mundo paga na base, né, né, ali pagou, às vezes assina um recibo, né, e não recolhe contribuição de jeito nenhum, né? Isso acontece hoje com as domésticas, né? Quem tem empregada doméstica aí que tem a carteira assinada faz dessa forma, tudo direitinho, né? Mas o profissional avulso, né? Fica tudo na informalidade. É bom para o tomador de serviço, né? Que sai mais barato, mas péssimo para o prestador de serviço, porque aquilo ali não conta como contribuição previdenciária para ele, não conta tempo de aposentadoria, e aí, se ele não recolhe, né, um valor mensal a título de aposentadoria, né, lá na frente vai ser um problema para ele. Né? Por quê? Porque ele não está, né, contribuindo em nada, não está contando tempo de serviço para a aposentadoria dele. Tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Aliás, a gente já estava aqui, né? Deixa eu ver aqui se está compartilhado. Não está compartilhado, né? Voltar aqui o compartilhamento. Bom, isso, né, que a gente comentou aí, todo esse papo que a gente, né, abrir um escritório é uma das opções que se apresentam para engenheiros e arquitetos em qualquer momento de suas carreiras, né? Vocês podem adiar, tem profissionais, inclusive, que estão há bastante tempo no mercado. Eu cito, por exemplo, até bem pouco tempo, a não ser que tenha aberto. O João Alberto, né, ele não tinha empresa registrada, né? A 490 lá era um nome fantasia que ele usava, mas ele não tinha, e era uma decisão dele, tá? Então, o sujeito pode adiar ou nunca abrir, tá? Como está dito aí, né?
E por conta disso, a maioria dos escritórios de engenharia e de arquitetura passa por momentos muito duros, né, nos primeiros anos de vida, tá? Existe uma pesquisa aí do Sebrae, né, que ele aponta que eu acho que 80%, né, das empresas que são abertas, elas morrem, ou seja, quebram nos 2 primeiros anos de vida da empresa, tá? E isso, muitas vezes, né, acontece exatamente por desconhecimento, né, de gestão, né, essa mensuração, né, desses custos, né, que às vezes não são, né, é, levados em consideração, né, e ele está dizendo aqui, olha, que muitos, né, podem ser evitados com algum conhecimento técnico e planejamento racional, né. Primeira coisa, né, que você deve decidir quando você vai abrir uma empresa é saber que formato essa empresa, né, deve assumir, tá? Eu sugiro, né, que vocês, na época, né, porque isso vai depender também das circunstâncias, né, aí de cada um, né, é que vocês procurem a orientação de um contador, né, porque essa questão, né, da tributação, do formato da empresa, ele muda, né, de tempos em tempos, tá? Então, o contador, ele é um profissional que ele está, né, ali em constante contato com as alterações de legislação, né, de tributos, e ele pode auxiliar, por exemplo, na elaboração, né, do contrato, né, social de constituição da empresa. Lá você vai, né, determinar a razão social, né, o nome, né, comercial da empresa. O nome de fantasia, né, é aquele nome que você utiliza, né, normalmente é um nome mais bonito, mais contracto, mais abreviado, né? Por exemplo, uma razão social. Carlos Henrique Aragão, Indústrias de Refrigerantes do Piauí S.A. Isso é a razão social. Nome de fantasia, Coca-Cola, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, nos cupons fiscais, né? Eu estou aqui com um cupom fiscal agora da Ingecop. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui só aparece no cupom. Tem uns que ele aparece, né, um nomezão grandão, né? Engecop é um nome, né, de fantasia, é um nome que eles usam, né, nas peças, né? E porque aqui no cupom não está, nesse cupom em específico não está, mas tem alguns cupons que você pega, por exemplo, você pega uma loja de uma franquia, né? Uma franquia de roupas, da Leves, né? Então, fulano de tal, indústria não, vamos botar comércio de roupas limitada, né? Isso aí é uma razão social. Leves é o nome de fantasia, tá? Bom, então, escolher qual é a modalidade, né? Decidiu já que não vai trabalhar como autônomo, vai abrir a pessoa jurídica, né? E aí nós temos vários tipos, né? Nós temos a chamada firma individual, tá? Que é a empresa que é constituída por uma única pessoa, né? Sendo que a razão social da firma individual, né, é o nome do proprietário. Então, meu nome, né, pessoa física é José Ricardo Freitas Dias. Eu poderia abrir uma empresa, por exemplo, José Ricardo Freitas Dias, firma individual. A minha primeira empresa de arquitetura era uma firma individual. Porém, né,
essa forma de constituição ela não é mais permitida para profissionais, né, de profissão regulamentada, engenheiro, arquiteto, né? Então, até determinado ano, né, a minha empresa era individual, né? E foi criado há um tempo, pouco tempo atrás, né, a chamada Eireli. Não sei se vocês já ouviram falar na Eireli. O nomezinho, né? Por exemplo, a Florence, né? Ela tem uma Eireli de montagem de imóveis. Eu já recebi, né, umas notas fiscais, né? Os móveis lá em casa são da Florence, e eu já recebi uma nota fiscal deles, né? E tem um nomezinho antes, não sei o que, Eireli, tá? É uma empresa individual, né? Porque o grande problema da firma individual é a questão da responsabilidade, né? Que ela, né, o patrimônio da firma individual, ela se misturava com o patrimônio da pessoa jurídica. Isso era um problema, tá? Para efeito de tributação, e aí eles criaram, então, uma figura, né, jurídica, onde hoje você tem uma empresa, né, de uma pessoa só que tem, né, o patrimônio do sócio separado do patrimônio, né, da pessoa jurídica. Que esse é que era o grande problema da firma individual, que misturava, né, e aí complicava na questão de tributos, tá? Então, eu já vi, inclusive, empresa de arquitetura constituída na forma de Eireli, tá? É uma das possibilidades. Mas a gente ainda não está falando, a gente está só argumentando que, né, tem várias, né, formas. Então, vamos ver agora essas formas. Primeiro é autônomo, que a gente já falou bastante, né, que é indicado exatamente aí para aquele profissional que está no início da carreira, né, ou aquele que atua individualmente ou presta serviço para colegas, né, geralmente trabalha como autônomo, tá? E aí, vantagens que a gente vê no autônomo, né? Custos de manutenção são baixos, né? É exigido o pagamento das contribuições obrigatórias, né? Aquelas que a gente falou no início da aula, né? E na maioria das cidades, uma taxa anual de ISS, né? O que significa ISS? Imposto sobre Serviço. Aqui em Teresina, além do ISS, né, que eu falei a vocês, que é pago em duas parcelas, né? Uma parcela em julho e outra parcela em setembro, tá? Ainda é obrigatório o pagamento da taxa de localização, né? Que é a TLLF, que a prefeitura chama, né? Esse impostozinho, né? E nós temos também a taxa do lixo, né? Que é um valor fixo. Se eu não me engano, ano passado, acho que foi R$ 124, se eu não estou enganado, né? E, dependendo da cidade que você vai trabalhar, isso pode acontecer ou não, mas o ISS, normalmente, ele é devido, né? Outra vantagem, né? Você pode trabalhar na sua casa, então você não vai ter custo, né, de estrutura, né? Ou seja, você não tem a obrigatoriedade de manter um escritório, né? Para você receber a remuneração, né, você recebe através do RPA, tá? O que é o RPA? RPA é o recibo de pagamento autônomo ou de recibo de pessoa autônomo, tá? Que aí está colocado, comprado em qualquer papelaria, mas você pode, né, ter esse arquivo lá no seu computador, você preenche com os dados do seu cliente, né? E imprime, tá? Não precisa comprar nada em papelaria. Hoje, a gente com computador, né? A gente tem uma economia, né, enorme aí com questão de formulários, né? E no caso de estabelecer como autônomo, profissional deve se registrar na prefeitura e no CAL, né? No CAL é obrigatório, tá?
vamos fazer logo um esclarecimento. Como é que se dá essa questão do registro no CAL, tá? Quando vocês estiverem no 9º período, tá? O coordenador do curso, normalmente, ele encaminha para o conselho uma lista dos prováveis formandos, né? Daí a 6 meses, tá? Então, aquilo ali é providenciado uma espécie de registro provisório. Antigamente não era assim. Antigamente, você se formava, né? E aí, com a ata de defesa, né, da formatura, você dava entrada com uma série de documentos que eram exigidos, comprovante de endereço, ata, né, de colação de grau, fotografia, né, eram 2 fotos, o que mais? Eu acho que o histórico escolar tinha um monte de coisa lá, né? Aí aquilo ali demorava um tempinho, uns 2 meses, 3 meses, aí você recebia, eu acho que era mais ou menos isso, acho que até 2 meses, não chegava a 3 meses, não, né? Aí você recebia uma carteirinha, né, provisória, tá? Que tinha validade de 6 meses, tá? E depois disso, o seu registro era, né, emitido em definitivo, tá? Hoje não tem mais isso, tá? Então, a coordenação encaminha a relação dos possíveis formandos, né? E aí, quando você se forma, logo, um breve tempo depois, você recebe a sua carteira, tá? Outra questão importante é que não existe limite, né, quanto ao rendimento mensal ou anual e nem quanto ao número de empregados, ou seja, não existem impedimentos, né, para que o profissional, mesmo como autônomo, né, ele contrate, né, trabalhadores, aqui é trabalhadores, né, como empregados, né, desde que ele, né, atenda lá a todas as, né, normas trabalhistas, tá? E isso aqui eu alerto que é muito importante, pessoal. Não bobeiem com relação à, né, norma trabalhista, porque empregador sempre ele se lasca, né, no Ministério do Trabalho, tá? É muito difícil, tá, no Ministério do Trabalho a gente ter êxito de empregador com relação ao empregado, né? Então, por exemplo, você trabalhar com um profissional sem carteira assinada, né? Não pagar, né, os encargos trabalhistas, tá? A questão da prescrição, houve uma alteração, antigamente eram 30 anos. Agora, em 2019, houve uma alteração, a prescrição, ela é quinquenal, até 5 anos, tá? Se, por exemplo, você trabalha aí não sei quantos anos, 10 anos numa determinada empresa, nunca foi recolhido, né? INSS, FGTS, você não tinha férias, né? Você saiu dessa empresa, você tem até 2 anos depois que você saiu da empresa, né? E você só pode pedir os últimos 5 anos na ação, tá? E a prescrição com relação ao FGTS é até, se eu não estou enganado, até novembro de 2019. Se não me engano, até novembro de 2019, tá? Então, isso foi uma decisão nova do STF, tá? Então, se você trabalhou 10 anos, o seu patrão lá nunca recolheu o seu FGTS, que é 8% do seu salário bruto, tá? Você só pode pedir dos últimos 5 anos e até, né, se eu não estou enganado com relação ao mês, até novembro de 2019. Tá? Então, cruel demais, né? Bom, tem alguns percentuais aqui, né? Que eu tenho até que checar isso com relação ao contador, mas isso aqui é devido, né? Então, aquilo que eu já havia falado, as contribuições sociais previdenciárias para os arquitetos autônomos são 20% sobre a remuneração paga aos empregados e trabalhadores avulsos, né? Esse RAT, né, que é uma contribuição aí, né, previdenciária de 1, 2 ou 3% sobre a remuneração dos empregados, né?
Terceiro, sobre a remuneração dos empregados conforme o FPAS, né, que é uma guia, né, da Previdência Social, né, 20% sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais e 15% sobre o valor bruto da nota fiscal da prestação de serviço de cooperados, devendo ainda reter e recolher as contribuições previdenciárias e seguradas empregados de 8, 9 ou 11%. Professor, isso é muita coisa para decorar. É, pessoal, tá? Vai ser uma coisa que vocês vão ter que ter o auxílio de um contador. Olha, a escolha do contador, né, mesmo trabalhando como autônomo, tá, ela é essencial, porque a gente começa, né, a passar recibo, né, a prestar serviço. Se você é pessoa jurídica, todo mês a gente tem que encaminhar umas informações para os diversos órgãos, né? Você não passou nota fiscal nenhuma, por exemplo, né? Você passou o mês de abril, não pintou serviço nenhum, não passou nota nenhuma, tá? O teu contador tem que informar lá para a prefeitura que não houve, né, faturamento, tem que informar para a Caixa Econômica que não houve recolhimento de FGTS, a Previdência. Então, tem uma série de coisas, umas rotinas que o contador, né, precisa fazer mensalmente, independente de movimento ou não, tá? Então, oi. O senhor vai disponibilizar esses slides? Vou. Tá bom. O contador, né, é um profissional que a gente deve escolher com muito critério, ele precisa ser muito responsável, porque existem prazos, né? Ele precisa nos auxiliar, e contador, eles cobram um valor mês, tá? Então, é outra despesa fixa que você tem quando, né, você abre uma empresa, tá? O valor, em média, que um contador cobra, normalmente é um salário mínimo por mês. Agora, se sua empresa tem um monte de empregado, isso gera, né, um volume de documentos, né, grande para ele, folha de pagamento, retenções, contribuições, um monte de coisa, isso pode ser até superior. Eu pago um salário mínimo mês para o meu contador. Já é meu contador há mais de 20 anos, né? E super responsável, né? Por quê? Porque contador, ele tem que ser organizado, né? Ele não pode perder prazo, tá? E se você sofrer uma fiscalização de um fiscal, por exemplo, do Ministério do Trabalho, né, da prefeitura, eles chegam no teu escritório, eles te dão uma guia, né, uma notificação de início de fiscalização e ele pede um piqueiro de documento, tá? Se você tiver um contador desorganizado, o que vai acontecer? Ele vai procurar aqueles documentos, né, na semana que o cara, né, te der a notificação. E, normalmente, esses prazos são, assim, 2 dias, 3 dias, então tem que estar tudo organizado nas pastinhas, né? Nas caixas arquivo. Às vezes são documentos dos últimos 5 anos, né? Porque a maioria dos impostos, eles prescrevem com 5 anos, então nós estamos agora em 2021, né? Então, se chegar aqui no meu escritório um fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai me exigir, né, documentação dos últimos 5 anos, tá? Então, vou pegar 2020, 2019, 2018, 2017, de 2016 para cá, tá? Da mesma forma, a Receita Federal, da mesma forma, né, se eu vendo algum produto, meu escritório é escritório de arquitetura, mas eu vendo puxador, né, de armário, eu represento algum material de construção, aí eu tenho inscrição estadual, aí eu estou suscetível à fiscalização também da Cefaz Piauí, tá? Eu não, no meu escritório aqui, eu não faço nenhum tipo de venda, então eu sou isento, né, de inscrição estadual. Eu tenho o CMC, que é
o meu cadastro municipal de contribuinte, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, né? Sou sujeito à fiscalização, né, do Ministério do Trabalho se eu tiver empregados, da Receita Federal, da Prefeitura, tá? Então, fiscal, né, faz parte do nosso cotidiano. O contador, o escritório de contabilidade é que nos dá esse suporte, né, para auxiliar nessas fiscalizações, né? Eu acho que eu passei aqui, né? Bom, como comprovante de recebimento de valores, né? O profissional autônomo deverá fornecer aos seus clientes um RPA, né? Recibo de profissional autônomo, recibo de pagamento autônomo, tá? E você também, né? Profissional autônomo que prestar serviços a outras pessoas físicas deverá fazer livro caixa, né? Lançando as receitas e despesas, tá? Inclusive, quem for fazer imposto de renda, pessoal, né? Você sendo autônomo, o profissional autônomo que fizer o livro caixa, ele pode deduzir, né, algumas despesas lá no imposto de renda. Pode ser que eu esteja falando grego hoje, né, para a maioria, tá? Mas vocês vão ficar bastante gratos a esse livro caixa aí quando vocês começarem a fazer os seus primeiros, né, entrega de declaração, tá? Isso aí alivia um monte de imposto a pagar, tá? Mas tem discussão para pessoa física também? Oi? É para pessoa física mesmo, estou falando de autônomo, tá? O livro caixa, quem faz é o autônomo, mesmo você sendo prestador de serviço, aí arquiteto, tá? Por quê? Porque você, por exemplo, vamos supor, você faturou no ano de 2020 50 mil reais no ano, né? Se você for pegar aquele valor que você recebeu de 50 mil, jogar lá na tabela do imposto de renda, sem livro caixa, ele vai entender que aqueles 50 mil que você recebeu é só lucro, tá? Ah, mas eu tive que pagar o desenhista, eu tive que pagar o combustível para me deslocar para ir lá para visitar a obra, tá? Tem uma série de deduções que entram como despesas e aquele valor que você recebeu, aqueles 50 mil que você recebeu, ele vai poder deduzir algumas despesas para a consecução do seu trabalho, ou seja, para o desenvolvimento do seu trabalho, tá? Então, se aquela despesa for uma despesa, né, que você realizou para o desenvolvimento do seu trabalho, mesmo sendo autônomo, você vai poder deduzir, certo? Então, fazer o livro caixa é importante. Eu nunca fiz, eu não sei nem para onde vai, mas se eu fosse fazer um bicho desse, eu contrataria, ainda que avulso, um contador para não fazer besteira, né? Tá? É importante. E vocês vão ver que, às vezes, é bem mais interessante você pagar um profissional desse para fazer a coisa certa do que você pagar um absurdo de imposto, pessoal, né? É uma época que eu fico muito triste, é a época que eu entrego a minha declaração. Todo ano a mesma coisa, né? A gente já paga um monte de imposto na fonte. O que é pagar imposto na fonte? Você recebe lá um contra-cheque e já vem deduzido lá do teu contra-cheque, tá? E como eu tenho várias fontes, né? O que acontece? Aliás, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, né? Eu coloco a receita de todas elas e coloco as minhas despesas, né? O que é que você pode deduzir como pessoa física numa declaração de renda? Despesa médica, né? Despesa com educação para você e para seus dependentes, né? Tratamentos com psicólogo, fisioterapeutas, né? Dentistas, isso aí você pode deduzir. Mas nem todas as deduções elas são 100%. Por exemplo, despesa com escola, né? Você paga aí uma mensalidade de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Tem gente que paga mensalidade num curso de medicina de R$ 9.000 por mês, né? Mas o governo só permite você deduzir até 3.400 no ano. Se você dividir 3.400 por 12 meses, né? Vocês vão ver que vai dar 200 e poucos reais de mensalidade, né?
isso aí não paga nem a mensalidade, né? R$ 3.400, paga, não paga nem 2 meses do colégio dos meninos hoje, né? Qualquer colégio particular em Teresina aí, um Dom Barreto da vida, um Lerote, né? O Bright Bia, 2.000 cacetada, né? Os colégios mais, o diocesano, os colégios mais tradicionais de Teresina, hoje uma mensalidade é R$ 1.600, R$ 1.700, tá? Se você pegar 3.400, dá 2 mensalidades, né? E o resto? Não, o resto o governo, né, abstrai, tá? Despesa médica é diferente, tá? Despesa médica, ele admite um percentual maior de desconto. Eu não sei dizer para você se é 100%, mas ele é bem interessante. Então, por isso a gente guarda tudo quanto é comprovante, né, que é dedutível, tá? Antigamente, por exemplo, despesa com empregada doméstica era dedutível. Desde o ano passado não é mais dedutível, né? Despesa com dentista é dedutível. Despesa com fisioterapeuta é dedutível, né? Despesa com escola, eu guardo o carnê todinho, né? Jogo lá o valor todinho que eu paguei, mas o programa só entende, né, aquele valor de 3.400, tá? Então, aquelas despesas que são para a realização do seu trabalho, desde que escrituradas em livro caixa, ou seja, no livro caixa você vai colocar entradas, né, ou seja, receitas e despesas. Ele vai apurar e aquele valor que você recebe a título de honorários, ele não vai ser considerado todo o lucro, tá? Em cima daquilo que foi o lucro, aí é que você vai aplicar a alíquota do imposto, tá? Então, é bem interessante para quem começar trabalhando como autônomo, tá? Então, aí, o cálculo do imposto de renda, né? No caso lá de quem for fazer livro caixa, será feito sobre o lucro, seguindo a tabela da Receita Federal e deverá ser apresentada na declaração de imposto de renda à pessoa física do ano seguinte, né? Então, era para ser este ano a entrega agora na sexta-feira, dia 30 de abril, né? Foi postergado, né? Eu ouvi dizer que era maio, mas depois os deputados aí adiaram agora, parece que é para julho, tá? Então, você vai fazer as contas do ano de 2020, tá? Recolhendo o imposto de renda através do Carnê-Leão, né? Conforme tabela estipulada pela Receita Federal. E para ajustar, se preciso for, recolhe-se mais imposto ou recebe as restituições devidas quando for o caso. Então, por exemplo, meu caso, né? Eu tenho várias fontes. Quando eu junto essas fontes, sempre dá a mais, né? Aí você pega e esse valor que você não recolheu, você recolhe, ou se tiver dinheiro, vai lá, paga a diferença, ou parcela em até 8 parcelas, né? Até o final do ano pagando aí, tá? É uma, né, desgraça. Isso aí vai ser uma coisa que vocês vão conviver, essa coisa do imposto de renda, tá? O percentual total de desconto é elevado e desanimador. Isso aqui para o caso do autônomo. Estou falando tudo isso, pessoal, com relação ao autônomo, tá? E, além disso, para garantir sua aposentadoria e assistência médica, é necessário que o profissional contribua mensalmente com a Previdência Social. Aquele papo que a gente, né? Aquele papo que a gente estava tendo há pouco, né? Ele está dizendo aqui de uma contribuição de 20%. Eu tenho a impressão que essa contribuição, ela não é isso tudo, não, porque se for 20% em cima de 1.100, vai dar mais de R$ 200, tá? Mas você paga lá um valor, tá? E aquilo ali começa, né, a contar o seu tempo de contribuição e um valor também para calcular a sua aposentadoria, né, lá na frente, tá? E os altos impostos, devidos pelo autônomo e as exigências de mercado, né, têm levado aí um número cada vez maior de profissionais, né, a procurar uma alternativa, né? O cerco do imposto de renda também, pessoal, hoje tudo é interligado, tá? A compra que você faz no cartão de crédito, né?
Se você precisar se beneficiar de alguma coisa, né, de algum programa do governo, né, você vai precisar comprovar, né, o teu rendimento. Então, não é uma boa, né, ficar todo o tempo na informalidade, tá? Então, como eu disse, hoje eles têm diversas maneiras, né, de fechar o cerco, né, com relação à sonegação, né, de imposto, tá? Você pode dar um vacilo também, né, você receber um valor de um cliente, você trabalhando como autônomo, você recebe um valor do cliente, não declara na sua declaração de imposto de renda e o cliente, né, declara na dele. O que vai acontecer? Os dois vão cair na malha fina, né? O que é a malha fina? É quando o sistema da Receita, no que ele vai fazer as averiguações, né, encontra uma inconsistência. Então, aquele tomador de serviço, seu cliente, ele pode colocar lá um valor, né? Ele pode inventar um valor dizendo que te pagou e você não recebeu, né? Para pagamento com arquiteto, é até besteira ele colocar. Por quê? Porque pagamento de arquiteto não é dedutível, ou seja, ele não tem qualquer tipo de benefício, ele não vai pagar menos imposto, né? Mas às vezes tem cliente que quer declarar tudo que ele pagou, né? Então aí você tem que declarar também. Então, se você não vai passar nota, né? Não entregou recibo para o teu cliente, é bom combinar. Olha, você vai declarar, porque se ele declarar, você tem que declarar, porque caso contrário, né? Quando é feito essa pesquisa da malha fina, aí o que acontece? Quando você cai na malha fina, tá? Você recebe uma cartinha da Receita, né? Pedindo para que você leve todos os comprovantes, né? De rendimentos, tá? Se você se antecipa, né? Ou seja, você foi notificado, né? Sabe que sonegou alguma coisa, tá? Aí você antecipa o pagamento do imposto, você não é multado. A multa é de 80% sobre o imposto devido, tá? Então, são coisas que a gente deve evitar, tá? São esses problemas. Então, é o que está colocado aqui, ó, o cerco do imposto de renda, que aumenta a cada ano, tem inibido as contratações sem registro oficial. E mesmo assim, estas ainda acontecem com frequência, principalmente entre pessoas físicas, né? Isso é normal entre pessoa física contratando, né, profissional autônomo, tá? E, por último, tá, agindo assim, com um recibo qualquer, o profissional não tem descontos, mas não garante a sua aposentadoria e fica sem comprovantes legais para seus ganhos perante o imposto de renda, né? E tem aí a questão da cidadania, né? Você não age como cidadão do seu país, tá? E, como eu disse, né, às vezes você vai fazer uma aquisição de um determinado bem, é exigido, né, comprovante de rendimento, você não vai ter nada, né, por quê? Porque a própria declaração de renda, né, por exemplo, você vai abrir uma conta num banco, né, para fixação, por exemplo, de limite de cheque especial, limite de cartão de crédito, tá? Normalmente, os bancos, eles pedem a última declaração entregue junto com o recibo de entrega da declaração. Esse recibo de entrega da declaração, ele é gerado quando você envia para a Receita, tá? O próprio programa, ele tem, né, um aplicativo que, depois que você preenche ele todo, ele checa para ver se está faltando alguma coisa, ele envia para o site da Receita, e aí ele emite um recibo, né, que tem ali a data, um código, e aí os bancos, os agentes financeiros, normalmente eles pedem essa declaração. E aquela declaração ali, aquele rendimento que você teve no ano, serve de balizamento para comprovante de renda. Então, você ganhou lá 50 mil no ano de 2020. Você pega 50 mil, divide por 12 meses, né? 50 mil dividido por 12 meses, vai dar aí uma renda de R$ 4.166, né, por mês, tá? Então, isso aí, por exemplo, pode ser utilizado para a fixação de limites de crédito. O banco, por exemplo,
né, baseado nessa renda mensal, te dá lá um cheque especial de R$ 4.000, um cartão de crédito de 4.000, né? Então, não é legal, né, você não ter nenhum rendimento. Você pode não pagar imposto, em compensação, você vai ficar, né, aí sem contribuir com a Previdência, você vai ficar, né, sem contar tempo de aposentadoria, você pode precisar, né, de comprovante de rendimento e não vai ter como, tá? Então, é bom a gente sempre estar ali positivo, tá? Pessoa jurídica, eu vou falar, né, na semana que vem, tá? E na semana que vem também eu vou aí divulgar para vocês o que eu pensei com relação à avaliação. Não vai ser na semana que vem, tá? Sem problema aí, a gente adia aí um pouquinho. Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que hoje a carga de informações ela foi enorme, tá? Mas ela vai ser muito útil para a vida profissional de vocês, seja como empresa, seja como pessoa física, ninguém, né, vai explicar isso para vocês. Muita coisa vocês vão aprender na porrada, né? Na porrada que eu digo, não é na porrada levando porrada, não, é porrada pagando multa de imposto de renda, que é uma desgraça. A gente, por mais que a gente tenha todos os cuidados, né? De vez em quando acontece um vacilo, você deixa de declarar alguma coisa. E como eu falei, tudo hoje é interligado. Por exemplo, você recebe uma bolsa do CNPq, né? Aí aquele dinheiro entrou na sua conta, você esqueceu de declarar. Na hora que gira lá o programa da Receita, o CNPq, ele informa, né, que pagou para fulano aquela bolsa, e fulano não pagou, aí dá uma inconsistência, cai os dois na malha, né? Então, a gente precisa, né, trabalhar direitinho, né, aprendendo, são coisas que vocês vão assimilando, né, na medida que vocês vão precisando daquilo todo ano, vocês vão ficando mais cuidadosos, né, com relação a guardar aqueles recibos que são úteis para vocês. Então, aquele valor que você paga para a Unimed, aquele valor que você paga, né, para a tua faculdade, não é o caso de vocês, tá? Curso de inglês, por exemplo, isso não tem dedução, né? Tem alguns tipos de curso que eles não consideram, mas, por exemplo, uma especialização, um mestrado, um doutorado, isso aí, né, é levado em consideração para efeito de dedução, tá? Bom, pessoal, estou vendo aí, ó, muito boa aula, minha cabeça está doendo de informações, né? É assim mesmo, tá? Por isso que eu vou deixar a pessoa jurídica para a próxima aula, tá? Não esqueci da questão aí dos slides, tá? Eu vou colocar todos eles aí disponibilizados, viu? Nas nossas aulas aí. Tem uma mão levantada aí, quem é o Calbi, é? Não, eu vou já. Tá, beleza. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos ficando por aqui. Segunda-feira estaremos aqui de novo. Até já. Tchau, professor.